O Flamengo também vai estrear na Libertadores, hein? O atual campeão da Libertadores, ele defende o seu título, começa a defender o título também hoje no Equador, onde enfrenta o Aucas, tá? Na altitude. Sim, o Aucas é na altitude também, né? Quito. Às 7 horas da noite, em Quito. E o Flamengo vai ter pela frente essa equipe sem tradição, né? Que é o Aucas, mas que é a campeã equatoriana. Só Deus sabe como. Agora, assim como o Palmeiras, o Flamengo vai com força máxima. Não tem esse negócio de poupar. Certeza? O X9 já garantiu? Não, porque falaram que tem, né? Que eles não divulgaram nada, nem o time. Não, tem algumas dúvidas. Nem quem viajou? Mas... Não, e tem outra coisa. O Flamengo não tem um time titular hoje, né? Não tem. Também. Ele fica revezando. É verdade. Agora, os jogadores todos viajaram. O Gabigol, inclusive, viajou. Vamp, é muito favorito o Flamengo para essa estreia, mesmo sendo na altitude, porque aí é diferente do Palmeiras. Você falou que o Palmeiras não, porque tá indo com o time todo reserva. O Flamengo, com a cavalaria, como você gosta de falar, é favorito contra o Aucas para começar com vitória fora de casa? É muito. Ó, o Palmeiras ainda, ele pega o Bolívar, que é líder do campeonato, porque lá no Campeonato Boliviano são 2 grupos, né? E o Bolívar é líder do grupo dele, primeiro colocado do grupo. O Flamengo vai pegar o 12º colocado, é o atual campeão, né? Você falou aí, mas na competição agora é o 12º colocado. E perdeu jogadores do time campeão. Do time campeão, né? 6. Então desmontou tudo. O Flamengo vai com sua cavalaria toda, com várias opções. Lógico, o Thiago Maia não foi, porque problema, né, clínico e outros. Mas o Flamengo vai com a cavalaria, o Flamengo é favorito, né? Você mesmo falou, Tico, melhor campanha da Libertadores da temporada passada. Da história, é o atual campeão defendendo o título. E o campeão é campeão. Um time que fatura em torno de 1,5 bilhão, quase na última temporada. Contra eu joguei bola, nunca ouvi falar nesse time Aucas. Você ouviu falar? Tinha ouvido falar, Flávio? Não. Já, professor Vanderlei? Não. Eu também não. No Equador eu sempre vi Emelec, LDU e outros, né? Barcelona. E ele conseguiu ganhar o título em cima desse time todo, né? É um time novo que mais surge aí na... Quando eu falo novo assim... Pode ser até que... na Libertadores. Não, pode ser até que tenha 100 anos de fundação, mas que está estreando na Libertadores. Então o Flamengo totalmente favorito. Agora, eu gosto de saber a cavalaria. Era bom quando tinha o X9, hein? Porra, pra que sacou o X9, caralho? Ó, a escalação... Bota aí o X9, bota o X9 aí. Pra você. X9, a gente conhece, a vida inteira a gente conhece. Quando ele vier, ele vai vir com uma. Ele tá quieto, parece que ele morreu. Quando vier, ele vai vir uma de abalar as estruturas da Gávea. Então, prepare-se. Vai ter muito... O retorno, X9, o retorno. Aí vai ser grande. Parece que o Batman morreu, ele aparece forte. O retorno. Eu vou dar pra vocês a provável escalação. Agora... Pelo menos até o momento não foi vazada, pelo menos até o momento o X9 não está bem informado. E o Vitor Pereira, ele segue pregando a cautela para selecionar os jogadores que irão a campo, tá? O treinador, ele escolhe a estratégia de treinar de forma que o elenco inteiro esteja ciente das coordenadas táticas e técnicas. É bem o estilo europeu, né, Vamp? Ele treina todo mundo naquele sistema e ele revela bem perto da hora quem vai ser o titular e quem vai ser o reserva. Mas o provável time do Flamengo é Santos, Varela, Fabrício Bruno e Davi Luiz. Talvez Rodrigo Caio no lugar do Davi Luiz. Acho difícil o Rodrigo Caio sem força física para jogar na altitude. Léo Pereira, Ayrton Lucas, talvez Felipe Luiz, Gerson, Vidal, Matheus França ou Everton Ribeiro, Cebolinha e Pedro ou Gabigol. Então, ó, a provável escalação é bem parecida com a do primeiro jogo do Fla-Flu. Na verdade, é bem parecida com a do primeiro jogo do Fla-Flu. E o Ayrton Lucas, Pedro, Matheus França e Davi Luiz são as dúvidas aí para serem substituídos. Mas dificilmente serão. É o Flamengo com a sua cavalaria completa. Né? Olha, sem Gabigol é duro, hein, gente? O Flamengo vai jogar... Muito, hein? Não, mas não é a primeira vez, né? Ele mas então, é isso que eu tô falando. De novo, deixar o Gabigol fora, tá mexendo com fogo, hein? Tá brincando com fogo. Enfim, problema dele, né? Tem a menor simpatia pelo Vitor Pereira e tal, mas de novo deixar o Gabigol fora... Não, mas é porque eu não sou a favor do Gabigol ser banco. Eu sou um que eu não sou a favor.
Mas a gente sempre questiona treinador por não ter coragem, né? Por ser refém de jogador, por ser refém dos medalhões. Se tem uma coisa, eu critico o trabalho do Vitor Pereira, acho que não tá bom. Agora, se tem uma coisa que tem que se valorizar nele é que ele é corajoso. Pô, o cara numa final, Fla-Flu, depois de perder 3 finais já no ano, botar o Gabigol no banco é muito culhão. Mas aí há um limite. Né? Aí o limite entre coragem e tonto, né? Sim. Tá muito pertinho ali. Tem cara que não dá pra mexer. Tipo, mexe com o Tico na Jovem Pan, tá morto. Mexe com o Vampeta na Jovem Pan. Você é maluco. Como você é Comigo é fácil. Certo, mas mexe com o Augusto Nunes. Quero ver mexer com o Gabigols aqui. Mexe com o Augusto Nunes. Então, eu sou corajoso, eu mexi uma vez. Deu certo. O Vampeta é um cara em cair. Então, aí chega a segunda, mexe de novo. Aí, Marcelo, ele que tá falando, viu, Tutinha? É ele que tá falando. Começa a brincar com fogo. Ele que tá falando, Tutinha, Marcelo. Eu tô participando do programa, trabalhando certinho, pagou tudo certo, tudo tranquilo. Não, mas aqui é que as pessoas não sabem. Aqui também tem a vaidade. O Vampeta, quando não vem fazer os programas, reclama, fica puto. Eu podia, eu falo publicamente, eu não queria trabalhar nunca, irmão. Eu não minto. O Flávio falou, não. Trabalha pra caramba, fica aquela... Muita gente, ó. Quando você não jogava, você ficava contente? Hã? Quando você não jogava? Se eu vim de uma família rica, eu ia fazer um campo dedicado. Nunca você ia me ver no Maracanã, na Fonte Nova. Não mete essa, não. Quando tu era vaidoso. Até capa de revista tu foi? Tu era vaidoso. Aí dá água na boca. Essa da revista aí foi fera. Quando o treinador tirava você do time? Pô, todo mundo fica puto, Flávio. É lógico, eu tô falando. E aí é o Gabigol, que é um cara que tá... Ele vai arrumar pra cabeça. Tô falando. O Vampeta já falou que ele acha que vai dar merda. Vai dar merda, ele vai arrumar pra cabeça. Uma vez você fez uma gracinha, mostrou que você é corajoso, ganhou o jogo e tal. De novo. Cara, tá mexendo. Eu acho que tem coisa que você não pode mexer. Eu acho que não é uma situação confortável tirar o Gabigol do time. Primeiro, essa é a primeira coisa. Eu nem vejo que é coragem. Coragem depende, o contrato dele me manda embora, me paga até o final. Ele não é um apaixonado pelo Cristo Redentor. Sim. Fica muito claro isso, né? Então, mas de qualquer maneira, eu acho que não é uma situação confortável. Agora, ele pode ser o gênio de tratar com o elenco. Colocar na cabeça do Gabigol que, olha, é assim que eu quero. Então, aparentemente, pelas declarações do Gabigol, ele disse, nós conversamos abertamente, eu e ele, a coisa pode rodar sim. Agora, que o Flávio coloca um pé atrás, ele tem razão, eu também coloco um pé atrás. Eu não sei como vai transpirar isso, depende muito de resultados, né? Daquilo que o time vai fazer em campo. O Flamengo vai jogar 1.200 metros abaixo de La Paz. Então ele vai jogar em altitude, mas não é uma coisa tão dolorosa para enfrentar. Tem time para ganhar o jogo. E o Flamengo tem menos problema, olhando assim, do que o Palmeiras na estreia. É isso que eu acho. Vamos ver como ele vai escalar, né? Que ele roda bastante, né? E acho que não vai ter um time fixo mesmo, é o jeito que ele trabalha, pode gostar ou não. Eu acho bom que ele escale com a cabeça dele. Eu acho bom, pode dar alguma confusão? Pode. Isso, sem dúvida, pode. Mas eu acho positivo ele escalar com a cabeça dele, com as ideias dele, com a análise que ele fez do jogo do adversário, ele chegou à conclusão que essa é a melhor escolha. Ok, ele pode errar, pode acertar, mas eu acho bom que ele faça com a cabeça dele. E também acho isso uma virtude, de certo modo, aqui no Brasil, que muitas vezes os treinadores eles tentam jogar de maneira mais retraída, com medo de perder emprego, que ele faça com a cabeça dele sem muito medo de perder emprego. Que aquela vez que ele deu aquela declaração no Corinthians, que as pessoas não gostaram, meio que ele falou uma verdade. Quando perguntaram, você tem medo de ser demitido se você perder o próximo jogo, algo assim, ele falou, quando ele falou, vocês não sabem quanto eu tenho no banco? Aquilo lá ele falou a verdade, ficaram bravos com ele, mas o que ele falou é meio assim, tá bom, eu vou fazer o meu trabalho, me contrataram, eu vou fazer o que eu acho melhor. Aí pode errar, acertar, ganhar, perder, isso é outra coisa. Eu vou fazer o que eu acho melhor. Não estão satisfeitos, vocês querem me mandar embora? Ok, aqui no meu contrato está escrito que você tem que me pagar tanto para me mandar embora, pague e eu vou embora, pronto. Eu duvido que se ele for mandado embora, quando ele estiver no voo do Brasil para Portugal, ele vai chorando no voo. Não vai. Ele vai fazer o que ele acha melhor.
Se não gostarem, pague a multa e ele vai para Portugal e pronto. E eu acho que ele não vai estar chorando lá em Portugal. Não, acho que ele é bem assim. Essa é mais uma proeza do Duílio. Foi buscar esse cara pagando uma fortuna, não ganhou um clássico pelo Corinthians. Né? E o Luan não tem nada que ver com isso. Não. Só para lembrar, mais uma das coisas boas que o Duílio fez. Ainda acabou sendo traído pelo cara. Não ganhou nada, não deixou nenhum legado, não ganhou um clássico, ganhava uma fortuna, esnobou o Corinthians e ainda traiu o Duílio. É só, né? É fácil falar do Luan, né? E o Vitor Pereira? Não, eu concordo com o Bruno. O Vitor Pereira, ele deixa claro. Eu vou fazer o que eu quiser. Sim. Se não der certo, me manda embora. Sim, paga a multa e tchau. Na noite seguinte, ele tá no aeroporto pegando um voo pra Lisboa. E já é, ele tá nem aí. E era assim no Corinthians também. Era? Ele era assim no Corinthians. Era. Ele não botava o Yuri Alberto pra jogar junto com o Roger Guedes. Mas o Corinthians a torcida infernizava e ele bancava. Mas o Corinthians lamentou muito a saída dele. Sim. Até a última hora o Corinthians dele lá. O Corinthians praticamente implorou para que ele continuasse. O presidente falava que era o melhor irmão, que era um irmão, né? É que hoje estão tratando ele, ainda bem que esse cara foi embora, mas até a última hora estavam querendo que ele fosse. É o cara que não consegue o que ele quer e desdenha depois. Quando foi anunciada a saída, a voz ficou até embargada pela perda do professor Vitor Pereira, que partia em função de um, digamos assim, fortíssimo drama familiar. Esse foi o cenário ou não? Foi. Então, e depois aconteceu o que todo mundo já sabe. Simplesmente o Zico comprou o barulho do Gabigol. Dessa situação aí, dele falar onde ele quer jogar, onde ele não quer. O Zico, ele deixou claro que a função do Gabigol tem que ser apontada pelo jogador e que o assunto tem que ser debatido com quem está no dia a dia do elenco. E o Zico elogiou a postura do atacante em ter essa conversa cara a cara com o Vitor Pereira. A gente pode botar a declaração do Zico? Ó, vamos colocar a arte aí da declaração do Zico, pode colocar no ar, que ele fala o seguinte: isso não tem a ver com o número de camisa, se é 9 ou 10. A função dele, quem decide é ele. O que ele acha que é melhor para ele, para o time, e o treinador está lá para isso. Eles estão lá no dia a dia. São situações que quem está vivendo tem de fazer a melhor escolha, o que for o melhor para o time naquele momento. Futebol é esporte coletivo. Todos têm que dar o máximo e estar prontos. Dentro de campo, ele entrou com a mesma vontade de sempre, falando sobre o Gabigol, tentando ajudar da melhor maneira o time. Fora do campo, teve postura profissional, que ele sempre manteve dentro do Flamengo. Por isso, ele chegou ao status que chegou. Acredito que o fato de ter conversado com o treinador, isso tudo clareia bastante. São coisas que, quando fala olho no olho, fica mais fácil de ser resolvido. Olha aí, Vamp, você jogou, então é por isso que eu jogo essas situações logo no teu colo. O Zico é o teu maior ídolo, você sempre fala isso, que é o Galinho. E o Zico sempre fala o que ele pensa, então é isso que ele pensa mesmo. Você concorda? O jogador ele tem que falar com o treinador, não tô gostando, isso tá me prejudicando, principalmente sendo o Gabigol, que é o cara, querendo ou não, ele é o cara dessa geração do Flamengo. O Gabigol, junto com o Pedro, eles são atuais campeões da Libertadores e a dupla de ataque que jogou a Libertadores passada. Parece que é uma calamidade tudo. Já está incomodando o Gabigol. É por isso que ele veio a público. Se você pegar quem é os atuais campeões da Copa do Brasil e da Libertadores, é o Flamengo. E a dupla de ataque era Gabigol e Pedro. Só que o Pedro foi para a Copa do Mundo. O Pedro começou a fazer gol. A gente sabe muito bem que o Gabigol é vaidoso pra caramba. Começou a incomodar. Antes, aquela coletiva quando perdeu, quando saiu, uma dessas derrotas do Flamengo, não. Vocês perguntam todo dia a mesma coisa, não sei o quê, papapá, bom samaritano. Bom samaritano, professor, até certa... Deu pro Del Valle. Não, estamos aqui, o Vitor Pereira, estamos juntos, vamos fechar com o treinador. Todo dia a mesma pergunta. Deixa no banco hoje que você vai ver amanhã. Bota aí no banco hoje pra você ver amanhã, o dia de amanhã. Porque começou a incomodar. E tem que incomodar mesmo, né, Van? Não, começou a incomodar ele. Ele falou, peraí,
Mas tem que se incomodar. O Everton Ribeiro é o capitão. Daqui a pouco vai ter a panela vai voltar. A panela do... Como é? Dá pra jogar junto. O Dorival Júnior provou isso. Não, mas calma aí. Dá pra jogar e muito. Sabe por quê? Não dá pra jogar... Agora eu quero questionar. Você falou, daqui a pouco vai voltar a panela. A gente sempre disse que não pode ter a panela. Então, querendo ou não, o Vitor Pereira tá certo. Ele tem que bancar o que ele pensa e dane-se. Não. A gente sabe que ele vai bancar. Quando ele faz isso, ele não tá nem aí. Ele não tá nem aí. Mas eu tô falando do outro lado. O outro lado, você acha que Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol... Você tá querendo dizer que vai crescer o descontentamento com isso? Muito. Não é nem para pedir a cabeça do cara. Não é isso que eu acho que isso não vai acontecer. E o Vitor Pereira, nesse caso. Mas que vai provocar, se continuar isso, pode provocar... os outros entendendo também que seria legal que os dois jogassem, por exemplo. Entendeu? Quer dizer, que pode acontecer. Não sei se vai. Vai depender muito dos treinamentos, vai depender muito do Everton Cebolinha e do Matheus França, o que ele faça. Porque o Everton Cebolinha não é um jogador qualquer. Sim. Jogador de seleção, jogador que já foi para a Europa. Jogou bem no Jogou bem, então, quando ele chegar assim, tudo bem, Gabigol, você fisgado tudo aqui e tal, cheguei na última temporada, mas também ganhei. Eu não sou um cara qualquer. Ele não é um cara qualquer. Eu até achei que ele ficou muito passivo. Eu não estou falando que o cara tinha que chegar lá, quebrar tudo. Acho que por enquanto ele foi passivo. Né? Daqui a pouco... Não dá. Eu acho que aí é uma... Primeiro que dá para fazer. Aí você fala, não, vai prejudicar o time. Não é o caso. Já vimos fazer bem. Quando o Pilato fala, bateu todos os recordes. Então, com Pedro e Gabigol. Aí você tem 2 jogadores desse nível. 2 jogadores de nível de seleção. Aí o treinador, pelas ideias dele, a gente tem que respeitar a ideia do cara, o trabalho é dele, mas pelas ideias dele, ele tira um jogador e diminui a força desse jogador como um todo. Que é uma marca do time, que atrai torcida. Precisa ter convicção mesmo para fazer isso. O que eu falei, de convicção para tonto é um detalhe pequeno. Dá para fazer. Se não desse para fazer, mas dá, né? A gente vai continuar nesse debate, até porque eu acho que o Gabigol não pode ser banco. Não pode. Mas eu também acho que isso mostra a coragem do Vitor Pereira. Se alguém quer que acabe com a panela, ele é o cara certo. A mentalidade dele é diferente, né? Ele não tá nem aí mesmo. Bruninho, eu vou passar a palavra pra você, a gente vai falar ainda sobre esse assunto. Bruninho, você pediu pra falar sobre essa situação, né? Quando eu tava dizendo que eu não colocaria o Gabigol no banco de jeito nenhum. Se eu fosse treinador. Mas a gente sempre cobra um treinador no Flamengo que acabe com os privilégios dos caras que estão lá há muito tempo, multicampeões. Então também pode ser um cara que ele vai arriscar, pode não dar certo. Mas ele já deixou claro que ele vai fazer o que ele decidir, sem influência. Eu concordo com a sua opinião. Eu gosto muito do Gabigol. O Vampeta defendia a convocação dele para a Copa. E eu achava um cara convocável, sim, porque é um jogador decisivo, faz gols. Eu gosto bastante do Gabigol. Acho que é na era pós-Zico, provavelmente o maior ídolo da história do Flamengo. E aí tem outra questão. Eu não acho que ele vai ser reserva do Flamengo, né? O Vitor Pereira, ele troca o time a cada jogo, ele se adapta ao jogo, ao adversário. Então o Gabigol vai jogar bastante e vai jogar com o Pedro outras vezes. Não acho que é uma coisa, não vão jogar juntos nunca mais. Acho que eles vão jogar, talvez até hoje. Talvez no fim de semana contra o Fluminense joguem os dois. Então, vamos voltar ao rádio. Isso, vou te devolver a palavra que a gente está voltando para a Rádio Jovem Pan. De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, Bruno Prado falando sobre essa situação do Gabigol com o Vitor Pereira. Eu falei que eu gosto muito do Gabigol, acho um cara decisivo, um dos grandes atacantes do Brasil nos últimos anos, um ídolo gigante no Flamengo. E se eu fosse treinador dele, eu escalaria nos jogos mais importantes, sem dúvida. Mas o Vitor Pereira é um treinador que muda muito de acordo com o jogo, de acordo com o adversário. Não acho que o fato dele ter ficado no banco sábado quer dizer que a partir de agora ele é reserva. Ele vai jogar bastante, é a maneira como o treinador trabalha. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas ele já deixou bem claro que ele trabalha assim. No Corinthians trabalhou assim, então o Flamengo trouxe um treinador que roda mesmo o elenco. Se o Flamengo não quisesse isso, não traria o Vitor Pereira, porque ele trabalha dessa maneira. E eu acho que o cara tem que fazer da cabeça dele. O treinador, se ele acha, hoje eu acho que a minha melhor escalação é essa, ele tem que fazer da cabeça dele. Aí a imprensa vai discutir se é bom ou ruim, o torcedor vai discutir se é bom ou ruim, se ele acertou, se ele errou, se deu resultado, se não deu.
Mas acho que ele tem que fazer na cabeça dele. E acho que o Gabigol vai jogar bastante. E vai jogar com o Pedro em outros momentos. Não acho que vai ser uma coisa, nunca mais vai ter Gabigol e Pedro. Vão jogar juntos. E é uma questão só de... campeões junto na Libertadores, né, Bruno? É um treinador que roda mesmo o elenco. É assim que ele trabalha. E o Flamengo trouxe um treinador que trabalha assim. E acho que ele tem que fazer da cabeça dele. Não tem que ficar muito preocupado com o que vão pensar, o que vão achar. Se ele errar, que erre com a cabeça dele. Não, eu queria fazer isso, mas se eu fizer vai dar problema. Não, faz. Se errar, ele assume. É a decisão dele. Eu não sei a grande maioria da mesa, mas pelo que parece, todo mundo acha que os dois estão certos. Tipo, o Vitor Pereira tem que fazer o que ele pensa, sem escutar jogador ou qualquer panela que suja, e o Gabigol tá certo em cobrar, em falar, eu quero jogar na minha posição. Eu não quero jogar fora de posição, porque acaba queimando o Gabigol. É aquele negócio, Vamp, isso eu te pergunto, porque fica aquela situação. Mas o jogador tem que se doar pelo grupo. Mas ele se ferra, porque ele é cobrado. Claro, ele não tá deixando de fazer gol só por causa disso, ele tá perdendo muito gol. Mas o jogador também tem a razão dele. Eles foram campeões, né, agora, pô. Isso que eu acabei de falar. Jogando não, mas ele diz que a posição dele com o Dorival era diferente. O Gabigol fala isso. Os grandes treinadores, eles usam os grandes craques e convencem o grande craque a jogar da maneira que ele quer. É uma das funções do treinador. A gente lembra, é histórico isso, quando o Guardiola queria que o Messi ficasse mais centralizado. O Messi era ponta esquerda, ele queria jogar igual o Ronaldo, né? Ele queria jogar pelo lado do campo e tal. E aí o Guardiola cria uma situação para convencer o Messi a jogar naquela posição que seria útil para ele. Isso foi feito pelo Dorival Júnior, convencendo o Gabigol a jogar um pouco mais atrás, que era onde ele já jogava algum tempo no Santos. Mas eu acho que uma das funções de um grande treinador é pegar o craque do time, se ele tiver que fazer alguma alteração tática, e ele tem que fazer, o trabalho é dele. Mas uma das funções é você pegar o seu grande atleta e convencê-lo a fazer aquilo de uma maneira inteligente, mostrando para ele as vantagens que ele terá. O Guardiola falava, você vai virar o maior jogador do mundo, você vai ser o maior artilheiro e tal. E uma hora testou, o Messi finalmente topou e virou o que virou. Então isso eu acho que é a função de um grande treinador. Só não sei se o Vitor Pereira é um grande treinador com esse nível para fazer isso. Aquela coisa de assim, acabou e tal. Eu no começo, não tem esse nível. No começo, quando o Gabigol fala, né, que ele fala, né, isso, minha posição lá, eu, Pedro, não sei o quê. Eu digo, isso ele deve estar falando agora porque ele ficou no banco no jogo, né? Eu pensei isso. Mas o Vitor Pereira vem na coletiva e fala que durante os treinamentos ele conversou com o Gabigol, né? Você tá voltando, você tá com uma lesão, um incômodo e tal, não vou começar com você. Mas é uma decisão. E o principal jogador do Flamengo ficar no banco, não ia aceitar. O Ancelotti acabou de dar uma declaração, perguntaram para ele sobre o Kroos e o Modric, né? Ele falou assim, são dois jogadores geniais e eu tenho que me adaptar ao jeito desses caras jogarem. Eu não vou perder esses dois jogadores. Também não posso exigir que eles façam marcação ofensiva, que eles deem o bote lá na frente. Eles vão me servir de outro jeito. Esse é o grande técnico de futebol. Você vai pegar o cara e vai... você viveu a história do Rincon, puxar o Rincon um pouco mais para trás. Não deve ter simples chegar para o Rincon e falar, você vai deixar de jogar mais à frente, você vai jogar mais aqui atrás. Mas você tem que conversar com o cara. Eu acho que o grande treinador tem essa capacidade de fazer. A minha dúvida é, o Vitor Pereira é um grande treinador? Não sei. Acho que não. Acho que ele não tem essa capacidade para fazer isso. Mas os grandes treinadores fazem isso. Eles continuam com a ideia deles e convencem aquele jogador de alto nível que ele pode fazer essa função de uma maneira que será útil para ele e para o time.